Olá, meus queridos, a paz do Senhor mais uma vez aqui, canal Hora da Reforma. O objetivo do canal é esclarecer, informar, e denunciar as heresias e os hereges e a morte na panela, na igreja, na filosofia, na ciência, na teologia. Eu quero conversar agora um assunto muito importante, que é quem é o pai da teologia? Quem é o pai da mentira? Ora, a vil concupiscência, ela gera o pecado. E o pecado, tendo sido consumado, ele gera morte. Se mentir é pecado, digamos que mentira é uma morte. Então, na igreja, quando você vê um teólogo em cima do altar, pense logo em um mentiroso. Quem é o teólogo? Alguém que estudou, e agora porque ele estudou, ele pode subir em cima do altar? Então chame os engenheiros, os advogados. Ah não, mas esses caras não estudaram teologia. Ah tá. Então, o meio pelo qual nós devemos chegar à verdade de Deus através dos estudos, é por isso que a igreja se encontra nessa condição espiritual. Porque deixaram a revelação. Cadê o Espírito Santo? O qual o apóstolo João diz que ninguém precisava ensinar nada à igreja, porque o Espírito Santo ensinava tudo, não tinha necessidade, porque o Espírito Santo lhe revelava tudo. Esse povo evangélico é o povo mais apóstata da história. É por isso que a igreja se encontra em maus lençóis. É uma igreja de moralidade ruindo, dissolvida. Não existe mais crente de fibra, crentes que dão testemunho, que não andam no adultério, que não andam mais roubando, que dão testemunho de verdade. Isso está escasso na igreja. Hoje nós temos aí, um aglomerado de simpatizantes do Evangelho, enchendo as igrejas. Por que isso acontece? Porque a morte mais desgraçada no meio evangélico é você se converter, e aí você chega na igreja, a Bíblia está aqui, disse que ela é a palavra de Deus, mas você é induzido a negligenciá-la por conta da autoridade máxima do pastor na igreja, um autocrata. Não permite que o profeta fale, que o doutor fale, que o evangelista fale. Que evangelho mais louco é esse do povo evangélico? Um evangelho sem doutor, um evangelho sem profeta. Essa é a realidade nua e crua. E aqueles que se dizem profeta não são, só porque tem o dom de revelar alguma coisa. Pelo amor de Deus, esse povo não sabe nem identificar quem é. Então a teologia hoje, elas são o sofista da atualidade. Vá lá na Grécia Antiga e você vai encontrar os sofistas. O que é sofismo? É guerra de narrativa. Então um diz uma coisa, outro diz outra. O Espírito Santo não está aí. Por quê? Porque a teologia é do diabo, é do espírito do anticristo. O espírito do anticristo é o promotor da teologia. É ele quem a promove. É ele quem capacita o teólogo. É o diabo quem capacita o teólogo. É o diabo quem dá uma autoridade a ele de mestre que o teólogo não tem. E você pensa que porque ele estudou e sabe falar umas palavras diferentes, você não pode contrariá-lo, não pode dizer que ele está mentindo porque ele sabe mais que você? Porque ele estudou, você é um idiota? Essa é
a técnica da mentira, seja na teologia, seja na filosofia, seja na ciência. O comunismo intelectual. O sistema formando os seus homens a despeito do inatismo, a despeito das autoridades que Deus constitui. Eu sou doutor da palavra. Chame um homem na face da terra para me refutar com Bíblia na mão. Mas diga a este homem para a gente ir na frente da igreja, para a gente ver quem o Espírito Santo honra em frente à igreja dele. Eu estou aqui e faço esse, como Elias, né? Eu faço esse desafio. Levante-se um homem para me refutar, porque eu sou doutor da palavra e estou dizendo: existe um comunismo intelectual, filosófico nas assembleias, na Igreja Universal do Capeta, na congregação dos depravados, onde só aquele comunismo intelectual pode ser aceito. Se o membro apresentar um outro comportamento que não seja o aceito, o implementado pelo líder daquela seita, ele é rechaçado. Logo, como é que vocês vão aceitar uma autonomia do livre-arbítrio do doutor? Porque esse tem que fazer a vontade de Deus e não do pastor? Como é que você vai ver um profeta falar na sua igreja se ele vai ser taxado de rebelde? Que evangelho mais desgraçado, mais maldito é esse que você tem escutado na tua igreja, no teu altar? É uma bajulação de homem, é uma bajulação. Sabe o que é isso? Isso é idolatria gospel. Idólatras. Idólatras. Adorem a Deus. Temam a Deus. Vocês precisam ser fiel a isso aqui. Se vocês não amam o que está escrito aqui, vocês vão tudo para o inferno. Assim como os vossos pastores vão. Todos para o inferno, curando, profetizando, falando em línguas. Idólatras. Isso aqui é a vida. Isso aqui tem pastor, tem profeta, tem evangelista e tem doutor. Não é só o seu pastor que recebe salário, que pode receber salário, não. O dízimo não é para o teu pastor encher o bolso. É para dividir com os pobres, viúvas e necessitados e demais ministros. Isso não está acontecendo. Teu pastor é um ladrão. O líder da tua seita é um grande ladrão. Alibaba perde longe para esses caras. Então, o meio pelo qual isso acontece, essa corrupção generalizada, né, em sistemas denominacionais, ela só subsiste porque você se prostra a um comunismo intelectual, filosófico, comunismo teológico. Cadê a liberdade do Espírito Santo? Cadê a liberdade que o Espírito Santo tem de usar quem ele quer, quando ele quer, como ele quer? Cadê a liberdade do Espírito Santo que ele deveria ter naquilo que se diz ser casa dele? Não existe, não há. Essa é a realidade que você financia. Você financia o crime organizado, dando seu dízimo a ladrões, a perversos, a déspotas,
autocratas, aquele que toma a decisão só ele é o cérebro de tudo. Não, cérebro da igreja, cabeça da igreja é Jesus, não é o teu pastor, não é o líder da sua seita evangélica, aquele nojento, depravado, que você pensa que ele é inerrante, ele não cumpre a palavra de Deus. E sabe qual é a prova que ele não cumpre a palavra de Deus? Quando ele se coloca acima de todos. Aquele safado do teu pastor, do líder da tua igreja, da tua seita evangélica, porque denominação não é igreja biblicamente falando. É um povo alienado, conduzido, enganado pelo espírito do anticristo, que há muito tempo entrou na igreja, e através da igreja, agora ele vai mostrar sua força no mundo. Está assustado por o que está acontecendo no mundo? Mas com o comunismo na tua seita evangélica, na tua igreja, você não se assusta? Cadê a liberdade do Espírito Santo? Cadê o profeta para revelar pecado no nosso meio? Não tem mais. Sabe por que isso acontece? É porque quando o irmãozinho se coloca em oração na igreja e ele vai ser usado pelo Espírito Santo, o sistema da tua denominação, os líderes vão se levantar contra esse pequenininho e colocar ele no lugar dele, no lugar de nada, de zero à esquerda. E você concorda com isso? Hipócritas! Hipócritas! É isso que o povo evangélico é. É isso que você é quando você fomenta, quando você dá o seu dízimo a crime organizado de denominação e deixa o pobre do teu lado passando necessidade. Cadê o amor que você diz amar o teu Deus? E deixa quem precisa passando necessidade para dar o seu dízimo e oferta a ladrões? Vá lá na Bíblia e procure o que é a igreja na graça. Não é tempo, são pessoas. Vá lá na Bíblia e procura onde que você tem, se você tem que dar o seu dízimo ao teu pastor. Me encontre base bíblica para isso. Você é alienado. Acorda. Todo aquele que se priva do pecado que está em Cristo é teu irmão, porque a graça não é a tua denominação, a graça é o reino de Deus, a graça é fé, a graça é a abnegação do homem em obedecer a Deus. Você vive em igreja? Você pensa que existe desigrejado? O corpo de Cristo está retalhado. E se você pertence a uma denominação, você tem um braço cortado, uma perna, um tronco cortado, porque os ladrões dividem o corpo da noiva. E você está cortado do corpo da noiva. Vá lá na igreja primitiva, onde os apóstolos estavam governando, e vê se existe denominação, divisão de igreja. Vá lá. Sabe quando existe divisão de igreja? Império denominacional. Só depois da grande prostituta que é a Igreja Católica. E está escrito que a grande prostituta é a mãe de todas as abominações, a mãe de todas as igrejas evangélicas. Sabe quem foi Martinho Lutero? Foi um obstetra, foi um parturiente. Ele deu vida, ele tirou da barriga da grande prostituta as suas filhas, as igrejas evangélicas. Muitas seitas, onde você está alojado em uma delas. A Bíblia diz assim, ó, sai dela, povo meu, vem me servir em espírito e em verdade. Não é numa denominação, não, é em espírito e em verdade.
não adora nem no monte, nem em Jerusalém, nem ali. Não, o dízimo é para dividir com os pobres. Cadê a tua Bíblia, crente? Eu me converti num tempo onde a gente, se ouvia alguma coisa, corria para a palavra de Deus e dizia assim: vamos ver se o que você está... Era bereanos. Vamos ver se o que você está falando está escrito aqui. Hoje não. O diabo está tão poderosamente na vida do teu pastor, dos teólogos que te instruem, que você não se importa mais com isso. Isso é triste. Você deveria lamentar pela tua alma. Teu evangelho não salva ninguém. Por que você não prega para ninguém? Por que você não ganha uma alma? Porque você está morto. Teu evangelho não salva nem você. O evangelho denominacional da tua seita, ele é infrutífero. Infrutífero. Não dá fruto. Porque não é palavra de Deus. É teologia. Pode ser tudo, mas menos palavra de Deus. Porque a grande morte na panela é o teu pastor pisar sobre a cabeça do profeta, pisar sobre a cabeça do evangelista e do doutor. Eu faço um desafio. Manda o seu pastor escolher um assunto e vamos pregar eu e ele sobre o assunto. Se eu não exceder em conhecimento o assunto que ele escolher, eu não sou doutor. Por isso que eu digo e eu provo que eu sou o doutor escolhido por Deus. E deixa o Espírito Santo confirmar isso. Eu faço esse desafio com você, pastor. Você não é homem para ir comigo e subir em cima do altar e esperar o que o Espírito Santo fala de nós dois. Então, não vem querer fazer um julgamento daquilo que você pensa em relação ao outro. O que eu cobro aqui é que o Espírito Santo tem que agir no nosso meio e ele tem que confirmar o que nós somos. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu me coloco à disposição para vocês verem que eu sou doutor levantado por Deus. Eu não possuo teologia, mas escolhe um assunto, pastor teólogo. E aí você vai ver que não vai haver falha em toda a Bíblia, em toda a revelação que Deus me deu. Você não sabe falar sobre escatologia, teólogo. Você não sabe falar sobre salvação, teólogo. Criação, teólogo. Porque o teu evangelho é mortífero, é nefasto. Ele é fúnebre. Ele é podre. Pense na palavra de Deus, querido. Ame as pessoas. Ame a Deus. E pare de ser um religioso sectário. Volte para a verdadeira fé, que é a palavra de Deus. O verdadeiro evangelho do apóstolo Paulo, nosso apóstolo, diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 1, vocês serão salvos se vocês retiverem o evangelho tal como eu vou transmitir. Se não for o evangelho do apóstolo Paulo, como doutor eu digo que tem que estar escrito, tem que ser válido por isso aqui, Bíblia, não teologia, subjetividade de gente leviana. Você não sabe nem o que o cara é, mas ele estudou, ele fez teologia. Filhos do diabo, cheios de demônio, inteligentíssimos, espírito anticristo, filosofia. Pense nisso. Fique com Deus, Deus te abençoe.